Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias em Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 119, os versos 65 a 72. Salmo 119, os versos 65 a 72. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque nós estamos aqui, porque o Senhor mesmo nos convocou para adoração. Louvado seja teu nome, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de livremente, no nosso país, cultuar o Senhor. E neste momento, Senhor, fale ao nosso coração, encha-nos do teu Espírito, confronte a nossa vida, edifique, console, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu ouvi uma afirmação uma certa vez, e geralmente quando... Eu não sou muito de gravar algumas frases de efeito, né? Mas essa marcou muito a minha vida e eu não sei, não me lembro, já tentei pesquisar de quem que é essa frase, eu não me lembro de onde eu ouvi, mas que Deus ensina pela palavra e pelo sofrimento. E é uma frase interessante, é difícil até, porque pensa só, nós aprendemos pela palavra de Deus, mas nós aprendemos também no sofrimento. Eu pensei que fosse do Hernandes Dias Lopes, pesquisei, mas eu não encontrei ele dizendo essa frase, mas o importante é que é uma frase que mexe muito com a gente, porque nós pensamos que o sofrimento é algo totalmente inútil e ruim. Só que nós sabemos pela palavra de Deus que muitas vezes os servos de Deus são afligidos, são açoitados, são humilhados, e Deus mesmo disse que Ele faz isso para que seja explicitado o que acontece no nosso coração. Foi o que aconteceu com Israel, ali em Deuteronômio 8, que nós lemos, e muitas vezes é o que acontece entre nós. Eu não sei você se passa por momentos difíceis atualmente, mas pode ter certeza que se não passa, pode ter certeza que passará, porque nesse mundo a gente tem várias aflições, mas a gente pode ter bom ânimo que Jesus venceu o mundo, né? Então, o salmista, na estrofe que nós estamos, ele tem a intenção ainda de fazer uma estrofe seguindo o abecedário hebraico. E ele escolhe a palavra bom para começar, no alfabeto hebraico, é claro, bom para começar essa estrofe. E ele várias vezes, por exemplo, no verso 65, ele fala isso, né? Tem sido bom, na nossa tradução não dá para a gente perceber isso, mas é invertido, né? Então poderia ser, bom tem sido para o teu servo, poderia ser assim. 65, isso. No 68, ele fala o seguinte: tu és bom e fazes o bem. Poderia ser bom, né? É o Senhor e faz o bem. No 71 ele também faz isso. Foi bom que eu tivesse passado. Poderia ter a mesma ideia, né? Bom foi ter passado. E o 72, ele, para mim mais vale a palavra que procede da tua boca. E a ideia é boa essa palavra que procede da tua boca. Então ele vai falar de bondade o tempo todo nessa estrofe. Só que ao mesmo tempo ele vai falar de aflição. E por isso que é interessante o que nós vamos ver aqui, que Deus é bom até mesmo nas aflições. E isso é importante para nós
aprendermos. E eu quero trazer a palavra de Deus aos irmãos com o tema: creia que Deus é bom até mesmo nas aflições. E nós vamos ter algumas razões para isso. E a primeira delas é que a bondade de Deus se revela até mesmo na disciplina. É uma razão que nós temos. Nós lemos na liturgia e o texto aqui mostra dos versos 65 a 67. Veja, irmãos, comigo. Tem sido bom para o teu servo, Senhor. Guarda, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E essa frase é simples, né? Deus tem feito o bem ao teu servo. E o salmista, ele não diz que Deus tem feito o que ele queria, e nem que Deus tem feito de forma fácil. Porque a gente pensa em bondade exatamente algo que nos agrada e até mesmo algo que facilita a nossa vida. É a confissão de quem olhou para o que estava acontecendo na sua vida e ele enxerga que mesmo nas dificuldades, nas amargas dores da vida, ele enxerga que a bondade de Deus estava costurando todas as coisas. Ele fala como quem já passou por desertos, e se a gente lembra, sempre que vocês estiverem pensando aqui na história de Davi, lembre dos momentos em que ele passou dificuldades várias vezes. E ele fala como quem já enfrentou várias perseguições, desertos, vales, e ele sabe que Deus é bom até mesmo nessa situação. E é bonito para a gente pensar, irmãos, que essa confissão ela não vem num tempo de bonança que a gente vai ver que acontece com ele aqui. Ele não está agradecendo porque está tudo dando certo, mas porque ele já aprendeu a ver a bondade de Deus até mesmo nas aflições, inclusive na disciplina, que é o que nós vamos ver aqui. É o amadurecimento que muitas vezes nos falta. Eu não sei se você já pode dizer que Deus é bom até mesmo naquela dificuldade que você enfrentou ou enfrenta, mas a fé madura, ela encontra na bondade de Deus alívio para entender que eu não sei porquê, mas eu sei que Deus é bom e Ele tem feito isso porque Ele tem os motivos, os propósitos dEle. Então o texto diz: tens feito bem ao teu servo segundo a tua palavra. Ele faz segundo a palavra dele. Porque quando a gente pensa em bondade, irmãos, a gente tem vários conceitos, né? Todos nós temos conceitos de tudo. Então pensa só, quando nós falamos de bondade, nós pensamos em bondade nos nossos termos. Só que o salmista, ele mostra que Deus é bom segundo a palavra dele. Então Deus é bom de acordo com o que ele disse que é bom. Ele conclui que Deus agiu exatamente como ele disse que agiria. Se foi no momento de disciplina, que foi o caso do salmista, Deus é bom em ter chamado ele ao arrependimento, trazido de volta por meio dos meios que ele resolveu usar. Israel quantas vezes perdeu-se no caminho e Deus usou inimigos, usou várias situações para trazer de volta o povo ao arrependimento. Então Deus é bom de acordo com o que ele diz que é bom. E é isso que nós devemos ter em mente quando nós estivermos passando as aflições da nossa vida, entendermos que Deus é bom, porque Ele disse que aquilo que Ele está fazendo ou deixando que aconteça na nossa vida é para o nosso bem. Então, essa é a confissão que precisa ser recuperada na minha vida e na sua. É a confissão de quem vê a bondade de Deus, mesmo quando estamos com os olhos cheios de lágrima, quando estamos com o coração aflito, quando estamos vendo as situações se desmoronando ao nosso redor. E às vezes o bem de Deus vem assim. Vem com lágrimas, vem com perdas, vem com problemas maiores do que nós já estamos enfrentando ou não. Ele faz isso e nós devemos aprender que Ele faz, e isso nos basta. O salmista, ele reconhece que Deus tem sido bom segundo a palavra dele. E aí veja o versículo 66, ele diz: ensina-me o bom juízo e conhecimento,
pois creio nos teus mandamentos. E aqui é interessante porque logo quando ele começa a reconhecer que aquilo que Deus fez é bom na vida dele, ele vai pedir entendimento e juízo exatamente para poder avaliar aquilo que estava acontecendo na sua vida de forma correta. Você já percebeu que quando nós estamos nas dificuldades, nós temos várias concepções. Deus me abandonou, é um castigo, Deus não me ama, e nós temos várias concepções erradas. E por isso, então, nós precisamos da palavra de Deus para poder avaliar, para poder entender e ter o conhecimento e o juízo corretos. Nós precisamos aprender a discernir o que está acontecendo na nossa vida, porque Deus diz como isso acontece. Então, quando você estiver passando por dificuldades na sua vida e você não entender porque muitas vezes nós não vamos entender no momento, nós vamos saber que aquilo é para o nosso bem e que, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter uma noção do que Deus quer do seu povo. Deus quer que o seu povo seja santo e a imagem de Jesus Cristo, e muitas vezes Ele vai ter que fazer a gente passar por desertos, por aflições, para que nós aprendamos a depender dEle. E principalmente, irmãos, que nós vamos ver aqui, no verso 67, diz o seguinte: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja que o salmista, ele muda aqui, ele reconhece que tudo que Deus faz é bom. Ele começa constatando que tudo que aconteceu na vida dele é bom, e ao mesmo tempo ele pede para que Deus o ensine a discernir as coisas que Deus está fazendo na vida dele. E aí ele começa a contar o problema que ele enfrentava. Veja que ele diz: antes de ser afligido, antes de passar pela minha aflição, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, o que ele está admitindo aqui, irmãos, que em algum momento da sua vida ele andou errado, depois de crente. Ele andou por caminhos que não eram agradáveis a Deus. E muitas vezes Deus vai usar o sofrimento e a aflição exatamente para corrigir o nosso caminhar no nosso dia a dia. E o sofrimento, então, para o salmista se torna um professor, para que ele aprendesse a guardar a palavra de Deus. E essa é uma verdade não só do salmista, é uma verdade para você também, para mim. Quantas vezes nós só paramos de correr e paramos para refletir na nossa vida e no nosso caminhar quando nós já não temos mais saída? Quantas vezes nós só aprendemos a confiar quando Deus tira tudo que nós nos apoiamos? Quantas vezes nós só aprendemos a orar quando não tem mais nenhuma saída? Quando a oração deveria ser a primeira. Quando o desespero bate à nossa porta, aí sim, nós começamos a avaliar, paramos para refletir a nossa vida. A aflição, então, meus irmãos, é um instrumento nas mãos de Deus e onde todos nós estamos matriculados. É a escola onde todos nós estamos matriculados e ninguém precisa pensar que vai sair dela tão fácil, a menos que se forme. E nós precisamos, então, pedir a Deus que nos ensine. Então, isso é bondade de Deus. A bondade se manifesta até mesmo quando Ele nos corrige. O autor aos Hebreus, ele pegando a ideia do contexto do Antigo Testamento, mostra que Deus, quando Ele ama os seus filhos, Ele ama e Ele disciplina. E Ele diz que nenhum pai que ame o seu filho vai deixá-lo sem disciplina. E se deixa é porque ele não é filho e ele é um bastardo. E essa é a diferença. Quantas pessoas estão lá no mundo, e você sabe disso, que estão sofrendo, sendo arruinadas, mas elas não têm nenhum consolo, elas não têm nenhuma esperança a quem a recorrer e ao que se agarrar. Mas o povo de Deus, na aflição, pode ter certeza que Deus está conosco. Deus está no momento porque Ele mesmo nos leva às aflições para que nós possamos reconhecer o nosso caminho, às vezes o nosso pecado, e para que nós dependamos dEle. Então o salmista, ele aprendeu isso, ele aprendeu a louvar a Deus pela disciplina. Então Deus é bom até mesmo, creia nisso, irmãos, creia que Deus é bom até mesmo na dificuldade que você enfrenta, e todos nós temos, cada um com as suas particularidades, mas é um momento em que nós devemos
parar de pedir somente alívio e entender o porquê que Deus está deixando isso acontecer, o que Ele quer que nós aprendamos. Será que é corrigir a nossa rota? Será que é abandonar pecados? Será que é para recorrermos a Ele ao invés de recorrer aos nossos ídolos? E essa é a primeira confissão do salmista. Deus é bom, eu preciso aprender isso pela palavra para que eu corrija o meu caminhar. E muitas vezes nós precisamos sair daqui olhando o nosso caminhar à luz da palavra de Deus. Mas aí o resultado ele mostra, né? Antes de ser afligido, antes de passar por o problema que eu estou passando, eu aprendi a guardar a tua palavra. Lembra que ele está exaltando a palavra de Deus e ele quer mostrar isso. Ele quer mostrar que pela palavra de Deus a bondade é explicitada. Ele quer mostrar que o caminho pode ser corrigido e nós podemos então voltar à nossa rota, que é a rota do povo de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, reinterprete o seu sofrimento. Reinterprete à luz da bondade de Deus, porque Deus não deixa de ser bom porque Ele nos aflige. Ele não deixa de ser bom quando Ele nos disciplina. E o autor aos Hebreus, ele diz que mesmo na disciplina, naquele momento, ninguém gosta. E muitas vezes no sofrimento a gente não gosta de passar por isso, a menos que sejamos masoquistas, não é o caso. Nós sofremos, choramos, lamentamos e muitas vezes isso dura muito, nos dói muito, mas Ele nos dá o alívio. Deus nos traz alívio. E quando nós reconhecemos isso, significa que Deus nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele nos deixava com a corda solta, para longe dEle. E não é o caso. Ele aflige os seus filhos, Ele coloca a prova para que eles voltem para a palavra e para Ele, em comunhão com Ele. Então a bondade de Deus ela não é medida, como muitos pensam, por meio das coisas que Deus nos dá. Mas ela é medida pelo quanto Deus está nos transformando. Porque Ele pode nos dar, e Ele dá aos ímpios também muitas coisas, e nós não vemos transformação alguma. Mas no povo de Deus, isso é visível, isso é notável. Então nós precisamos reconhecer nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições, a bondade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, creia que Deus é bom, até mesmo nas aflições, né? Como eu disse. Em segundo lugar, a bondade é parte de quem Deus é. Veja só, o 68 e o 70 é uma outra razão pela qual nós devemos crer que Deus é bom. Veja só, versos 68 a 70. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração dele se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Veja que a bondade que o salmista reconheceu, no primeiro momento, é a bondade que Deus fez com ele. Mas agora ele começa a reconhecer que Deus fez o que é bom, porque Ele é bom. E isso é interessante porque ele muda agora a ideia de algo que Deus fez para algo que Deus é. Deus, Ele é bom. E por isso Ele faz o bem, não é o contrário. Deus é bom porque Ele nos faz o bem. Ele faz o bem porque Ele é bom. E é isso que deve ficar muito claro na nossa mente, para que a gente aprenda a crer que Deus é bom até mesmo nas nossas aflições. E essa é uma declaração que talvez você já está acostumado, já ouviu várias vezes. Tu és bom. Pensa só, a gente cantou aqui o cântico. É uma declaração curta, mas ela carrega muito sentido. Porque pensa só, se Deus é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, belo, puro, só tem origem em Deus. Então, tudo o que acontece neste mundo de bom é porque Deus manifesta a sua bondade. É Ele a origem, como diz Tiago, porque Ele é o Pai das luzes em quem não há nenhuma mudança e sombra de variação. Então, tudo o que o salmista está reconhecendo aqui, não é só pelo que aconteceu com ele, mas pelas obras que Deus fez também. Deus não é bom só porque Ele tirou ele da aflição, o afligiu e consertou o caminho, mas por tudo que Deus é. No ser de Deus, Deus é bondoso. Ele é bondoso. E essa
é a confissão que o povo de Deus sustenta de que Deus é bondoso e Ele não deixa de ser quando nós sofremos. Porque é muito fácil nós falarmos da bondade de Deus quando está tudo bem. Mas quando não está tudo bem, nós temos que lembrar que Deus é imutável, então se Ele é imutável, Ele é bom ainda. E aí, como conciliar a bondade de Deus e o sofrimento humano? Como conciliar a bondade de Deus e o sofrimento que você está passando, ou passará? E é aqui que o salmista, então, nos dá a base para que a gente creia que Deus é bom, porque isso faz parte do ser dele. É a verdadeira fé que reconhece isso, que Deus é bom, mesmo quando tudo vai mal. Ele é bom quando as nossas lágrimas estão rolando. Ele é bom até mesmo quando lá no nosso quarto nós estamos chorando. Veja só que agora ele vai fazer um contraste. Ele falou que Deus é bom, isso faz parte do ser de Deus, mas agora ele vai mostrar que o que estava acontecendo com ele e ao redor dele, pelos caminhos errados e as pessoas que estavam ao seu redor, é um contraste completo do que ele quer ser e do que Deus é. Veja só, o contraste que o salmista quer ser. O salmista quer guardar a palavra de Deus. Ele falou que Deus é bom, ele quer guardar essa palavra que é boa, mas os ímpios não. Veja só, os soberbos, 69, têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. E ele dá duas características dos soberbos, que eles são mentirosos, eles armam, e eles também, no versículo 70, eles têm um coração endurecido, insensível. Então veja que o salmista ele está reconhecendo que os soberbos eles são mentirosos e armaram armadilhas contra ele, e esse termo forjar é interessante porque sugere uma trama mesmo. Pensa numa cama de gato, Então é ali que os soberbos estão fazendo. Mas o salmista está contrapondo o que está acontecendo ao seu redor, os caminhos que pode ser que ele tenha percorrido, talvez ele esteja fazendo exatamente muitas vezes o que os ímpios também fizeram, mas a despeito do que ele fez, Deus o disciplinou, e ele olha então para os perversos, os soberbos, e ele reconhece que é uma antítese daquilo que é o povo de Deus. E aqui tem mais ensinamentos para nós, meus irmãos, porque a bondade de Deus nos ensina não apenas, mas ele até mesmo ela nos poupa de sermos iguais. Porque você já percebeu que quando as pessoas estão sofrendo, elas se tornam amargas, se elas sofrem injustiça, elas se tornam muitas vezes cínicas e também justiceiras, elas enfrentam mentira e muitas vezes elas já nem acreditam na verdade, elas começam a duvidar da verdade. Então a bondade de Deus está nisso também. Não só de nos disciplinar para mostrar que nós somos filhos, mas também para mostrar quem Deus é, e aquilo que Deus é, Ele vai poupar que nós sejamos diferentes. Deus é bom e Ele quer um povo bom para Ele, um povo que o adore, zeloso de boas obras. Então Ele vai nos poupar de sermos iguais aos ímpios. Isso faz parte da bondade de Deus, porque o que nos difere de estarmos aqui hoje de qualquer outro, senão a graça e a bondade de Deus? Porque, pode ter certeza, se você conhece um pouco da sua vida, você saberia qualquer outro lugar que você gostaria de estar. Mas a graça de Deus nos chamou, nos alcançou um dia, e essa bondade agora nos atraiu para que nós estivéssemos aqui. E por isso nós conseguimos ver o contraste entre aqueles que são perversos, que fazem mal contra o povo de Deus, mas também nos poupa de sermos iguais a eles. E isso é bondade de Deus, é parte de quem Deus é. Deus fez tudo muito bom, o seu povo se desviou, toda a humanidade se desviou, mas Ele tem chamado o seu povo de volta das trevas. E isso faz parte de quem Deus é. E você percebe que a característica dos ímpios aqui, que o salmista está falando, é aquela característica de um coração endurecido, e é como se o coração deles estivesse coberto de gordura. Pensa só, você compra uma carne gordurosa, ela tapa toda a carne se deixar. E é isso que está acontecendo no coração dos soberbos. É insensível, um coração insensível está repleto daquela gordura que
não passa nada. Só que no sofrimento, muitas vezes, o nosso coração pode se tornar dessa forma. Mas Deus, na sua bondade, Ele faz com que isso não aconteça. Por isso nós podemos nos alegrar até mesmo com as nossas aflições, sabendo que Deus é bom, mesmo que tudo vai mal conosco. Por isso, quando nós estivermos cercados de falsidade, de mentira, peçamos a Deus que não nos deixe descer ao mesmo nível. Recorramos à sua graça, à sua misericórdia, para que nós não sejamos iguais, porque é a bondade de Deus que nos impede de muitas coisas. Nós sabemos disso. O bem, então, não é apenas o que Deus faz, é Ele, é o que Ele é, e Ele transmite isso ao seu povo. E o salmista, ele quer ser assim. Eu quero ser bom, eu quero guardar essa palavra. E conforme eu fui aprendendo com a disciplina, com a aflição, eu comecei a guardar, a obedecer. E ele descansa nisso. E essa é a esperança de todo o povo de Deus. O mal que nos advém é passageiro, mas a bondade de Deus, ela é eterna. Ela é agora e ela é para todo sempre, quando estivermos com o nosso Deus. Por isso o convite é aprender a ver a bondade de Deus, porque Ele é bom e sustenta a nossa vida, seja nas dificuldades, seja rodeados de mentiras, mas também em nos tirar dela e nos moldar à sua semelhança. Então o deserto muda o nosso caráter. A bondade de Deus nos impede de que nos percamos e isso vai modelando o povo de Deus. As perdas, elas não anulam isso. O sofrimento não anula isso. Nada anula. Porque Deus é bom e isso não muda. Então, o que nos acontece estão nos propósitos de Deus, todas as coisas, para nosso bem. É o que nós lemos em Romanos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo as difíceis, até mesmo os sofrimentos, até mesmo aquelas lutas que viemos enfrentando. Em terceiro lugar, irmãos, creia que Deus é bom, porque a bondade de Deus produz fruto em nossa vida. Veja só, o ponto 3, versos 71 e 72. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. E aqui ele encerra a estrofe sereno, porque ele atravessou o sofrimento, ele entendeu o propósito de tudo isso e agora ele reconhece que foi bom o que passou com ele. Eu não sei vocês, mas quantas vezes nós passamos por momentos que no momento a gente não entende por quê. Depois de um tempo, Deus fez isso, para que eu entendesse essa situação. Jó, quando ele passou por todo o sofrimento dele, ele não entendeu, obviamente, mas lá no capítulo 42 ele reconhece, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o salmista aqui, ele mostra que o sofrimento que ele passou, a disciplina que Deus deu a ele, fez com que ele reconhecesse que isso era para o bem dele. Até mesmo as crianças, quando elas apanham, elas não entendem, né? Acham que os pais são ruins, que os pais são maus, não gostam dela, não as amam. E quando elas crescem, elas percebem como que foi boa aquela surra que eu tomei, porque eu nunca mais fiz, porque eu nunca mais fui o mesmo. E por isso, então, o salmista está reconhecendo isso. Como foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu agora aprendesse, aprendesse os teus decretos. E essa é uma frase contracultural. A nossa cultura não gosta. Pensa, olha os dizeres. O mundo, quando passa por aflição, isso é ruim, é uma perda, é injusto o que está acontecendo comigo, eu sou a melhor das pessoas, isso não é bom, só pode ser do diabo. E os crentes às vezes repetem a mesma coisa. Isso não é de Deus. Não é possível que é de Deus. E por que não é possível? Por que isso não é possível, se Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem? O salmista está dizendo que a aflição é um meio pelo qual Deus faz que nós enxerguemos algo que muitas vezes nós não estamos enxergando.
e nos reconduza àquela fonte que é o próprio Deus. Então, há um momento na vida de todo servo, pode ter certeza disso, irmãos, que Deus vai nos levar às aflições. E ali nós devemos amadurecer, nós devemos ser moldados, nós devemos nos submeter à disciplina, se for preciso, para que Deus nos ensine as lições que Ele quer nos ensinar. E é muitas vezes no vale que Deus vai fazer isso, nas dificuldades, nas lutas, não só estudando a teologia, sentado no banco quando eu decido, mas também quando eu nem quero estudar e Deus está lá. Não, você tem que aprender. Você precisa aprender. O salmista ele descobriu isso e ao invés de se sentir injustiçado pelo que estava acontecendo, ele reconheceu, foi para o meu bem. Foi para o meu bem. E o 72, ele diz, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. Veja que agora ele contrasta ouro e prata com a palavra. Ele já fez esses contrastes em outros momentos também, mas ele quer mostrar o quê? Tudo aquilo que o mundo valoriza, tudo aquilo que as pessoas têm de maior estima, de muitas vezes até mesmo de busca, a palavra é muito maior, porque eu posso ter todas as coisas e a minha vida ser um inferno e terminar no inferno. Mas é a bondade de Deus, como diz Paulo, que nos conduz ao arrependimento. Ela produz frutos na nossa vida. E a disciplina, então, é esse cuidado que Deus tem para conosco, para com seu povo, para que exponha o nosso coração. Lembra do povo de Israel, do texto que nós lemos? Deus levou ao deserto, deixou eles passarem fome, deixou eles passarem maus bocados para que o coração deles fosse revelado. E muitas vezes, quando nós estamos afligidos, estamos aflitos, Deus mostra o que está no nosso coração, quem é a nossa confiança, quem é que nós buscamos para ser o nosso refúgio. Então, a aflição que Deus deixa que o seu povo passe, é exatamente a aflição para que os nossos amores sejam reconduzidos, porque muitas vezes está longe, não é o primeiro amor, né? O primeiro e maior amor, que é o amor a Deus e ao próximo. Então vale mais a palavra que procede da tua boca, o ouro e a prata aqui, que mostra o que o mundo valoriza. O salmista diz, a palavra é maior, porque é nela que nós encontramos, por meio do sofrimento, nós vemos propósito. Então, meus irmãos, Deus é bom e a sua bondade, ela produz fruto em nossa vida. A gente pode perder tudo, pode ter tudo também. Podemos chorar, podemos estar alegres, podemos ser afligidos ou não, e mesmo assim nós devemos reconhecer que Deus é bom. Com perdas, sem perdas, com aquilo que nós estamos passando, nós podemos ter certeza e crer que Deus é bom para com o seu povo. E aqui tem uma coisa interessante, porque Deus não só disciplinou no sentido de disciplinar de pecado, mas Ele também fez o seu filho, o seu próprio filho, sofrer. E não porque ele merecia, e nós sabemos disso. Foi por causa dos nossos pecados. Então Deus ele não faz só com você ou comigo, Ele fez até mesmo com o próprio Filho Jesus Cristo. Então Ele sabe muito bem o que Ele faz conosco. Ele fez com Jesus, o autor aos Hebreus diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Pensa só, o próprio Filho sofreu para aprender, quanto mais nós não vamos ser afligidos. E Ele sofreu tudo isso de forma redentora. Por isso que nós podemos ter esperança da bondade de Deus, porque Ele nos permite passar por dificuldades, e muitas vezes Ele deixa que isso aconteça conosco, mas Ele sabe que o fruto vai vir, porque Jesus Cristo morreu e sofreu por causa dos nossos pecados, e isso nós estamos vendo aqui, fruto da obra dele. Se nós estamos aqui reunidos, é porque a bondade de Deus foi manifesta a todos nós. Então, na cruz, Deus não poupou o seu Filho, Ele não poupará a nós, mas pode ter certeza que o fruto virá. Nós seremos a imagem de Jesus Cristo.
E no final de tudo, nós vamos reconhecer como salmista: foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E aí vamos começar a valorizar muito mais a palavra de Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. Então, para terminar, interprete as suas dores à luz da bondade de Deus. Não pense que o seu sofrimento é simplesmente porque Deus é que Ele gosta de ver as pessoas sofrerem. Não é isso. Isso você tira da sua cabeça, porque isso é pensamento mundano, ímpio, pagão. Todo sofrimento é para o nosso bem, porque Deus é bom e Ele faz o que é bom. E o que o Senhor nos está ensinando aqui, essa deve ser a pergunta. Não é por quê, muitas vezes nós sabemos por quê, mas para quê, Senhor? Me ensina logo, me ensina, me molda, me transforma. E você vai ter certeza de que vai ser bom e a sua oração vai ser atendida, porque Deus, Ele vai falar. E vai chegar ao fim do nosso sofrimento, tenha certeza disso. O salmista passou e o sofrimento dele também terminou. E no final das contas ele deu glórias a Deus. Então que nós saiamos daqui valorizando essa palavra que fala ao nosso coração, que endireita o nosso caminho, que nos mostra que o sofrimento nas mãos de Deus é para o nosso bem, que tem propósitos, e que isso vai gerar frutos, que é frutos para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor Deus é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Nós estamos aqui porque o Senhor Deus renovou estas misericórdias, esse amor e essa bondade sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo que aqui se reúne, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, para que entendamos os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas disciplinas, para que saibamos, ó Deus, que tudo isso é para o louvor da Tua glória. O Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da Sua soberana vontade. Que o Senhor, então, nos ajude a entender e a nos submeter, reconhecendo que o Senhor Deus é bom para nós. Em nome de Jesus. Amém.